Nasci em 1955. Minha querida mãe ainda está viva. Uma gestação bastante complicada. Ela, como católica, botou um dos meus nomes de Messias. Mas não sou o salvador da pátria. Quem vai salvar essa pátria somos todos nós. Em 21 de março de 55, o craque do Palmeiras e da seleção, Jair Rosa Pinto, completava 34 anos. E o dentista de formação prática, Geraldo Bolsonaro, prestou homenagem ao ídolo, pondo no filho recém-nascido o nome do jogador aniversariante. Ele nasceu em Glicério, São Paulo, mas foi em Eldorado, para onde a família se mudou, que começou o interesse pela carreira militar. Soldados do exército procuravam na região o líder esquerdista da luta armada, Carlos Lamarca, e o adolescente de 15 anos, Jair, conhecia bem os caminhos da mata. Andava naquela região toda, eu estreia palmito, nativo do mato, né? Morei muito tempo numa fazenda, nome Quirongose. Então essa conversa de características da mata, né, passou muito por mim conversando com o pessoal do exército que estava acampado lá. 2 anos depois, ele próprio ingressaria no exército. Estudou na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio. Também se formou em Educação Física. Serviu em Mato Grosso do Sul. Integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista no Rio. Em 1986, a revista Veja publicou um texto de Jair Bolsonaro. Por reivindicar aumento salarial para os militares, passou 15 dias preso. 1 ano depois, uma reportagem da revista afirmou que Bolsonaro e outro militar planejavam ações com explosivos como forma de pressionar o comando do Exército. Bolsonaro sempre negou as acusações da reportagem. O Superior Tribunal Militar absolveu o capitão. Decidiu trocar a carreira militar pela política em 1988. Conseguiu ser eleito vereador no Rio e passou para a reserva do Exército. Em 1990, tornou-se deputado federal. Foi reeleito 6 vezes seguidas para o mesmo cargo, por 8 partidos diferentes. Em 2014, mostrou força nas urnas. O deputado federal mais votado do Rio e o terceiro do Brasil se sentiu confiante para anunciar planos de voos mais altos. Força 2018, se Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. A ideia surgiu na casa da família Bolsonaro, na Barra da Tijuca, no Rio. A decisão de concorrer à presidência da República do Brasil foi tomada dias depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff, sozinho, na mesa da Copa. Depois eu levei para minha esposa, que foi a segunda pessoa que tomou conhecimento. E depois botamos o plano em funcionamento. Ninguém acreditava. De vez em quando eu confesso, até eu falava, será que eu estou no caminho certo? Mas como lançar essa ideia que nasceu ali naquele condomínio na Barra da Tijuca? Jair Bolsonaro já era um político muito conhecido aqui no estado. Agora, para ganhar a presidência, seria preciso muito mais. Como conquistar eleitores nos 4 cantos do país? A estratégia saiu do bolso, literalmente. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro presidente do Brasil. Em 2015, ele estava em Belém quando postou: assim, a cada dia, ficamos mais capacitados para dar um voo mais alto. Muitos não acreditavam, mesmo os aliados daquele deputado com 28 anos de Congresso. E ele tinha me dito, esse é meu último mandato aqui, eu não quero mais, e eu vou disputar a presidência da República. E eu disse, rapaz, tenta o Senado é o melhor quadro para você se elege tranquilamente. Ainda brinquei com ele, falei, você sabe que nós somos pessoas polêmicas e que se a gente ficar sem mandato, o que vem de processo em cima da gente é uma coisa absurda. Sobre as polêmicas, o amigo estava certo. Criou polêmica com os homossexuais. Em entrevista à revista Playboy, disse: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim, ele vai ter morrido mesmo. Criou polêmica ao negar a ditadura militar. E nós passamos, senhor presidente, 20 anos de período, não de ditadura, mas de um regime com autoridade, onde o Brasil cresceu, tivemos pleno emprego, respeito aos direitos humanos,
que hoje em dia a violência está aí fora. Segurança, amor à pátria e democracia. E mais ainda, nenhum presidente militar ou militar enriqueceu responder qualquer processo por corrupção. Criou polêmica ao homenagear durante o impeachment de Dilma Rousseff o ex-coronel Brilhante Ustra, o primeiro militar condenado pela justiça brasileira por tortura durante a ditadura militar. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Na campanha, foi explicando essas polêmicas. Na entrevista ao Jornal Nacional, ao ser cobrado, pediu desculpas pela frase sobre preferir um filho morto a um gay. Tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas, peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões que o ativismo LGBT levava para isso. Condenou quem quer dividir o Brasil entre homos e héteros. Nenhum país do mundo tem o que nós temos. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Disse que nada tem contra os gays. Nada contra os homossexuais. Cada um vai ser feliz da maneira que vai entender. No Jornal Nacional, defendeu a democracia e a Constituição brasileira. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular. E seremos escravos da nossa Constituição. Sobre a ditadura militar brasileira, não mudou de ideia. No primeiro turno, o partido dele só tinha direito a 8 segundos para fazer propaganda na televisão. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Rumo à vitória. Mas driblou a escassez de tempo usando ao máximo a internet. A estratégia que surgiu lá atrás, muito antes de a campanha começar, deu resultados surpreendentes. Antes de conquistar milhões de eleitores, Jair Bolsonaro conquistou seguidores. O capitão reuniu apoiadores digitais que multiplicavam suas mensagens nas redes sociais. A partir daí, ele ganhava seguidores que se transformavam em eleitores. Eu tenho dificuldade e o grande homem que tratou desse assunto para mim, começou 10 anos atrás, é meu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. Ele é a pessoa que realmente me orienta a trabalhar nessa área. Comigo fica basicamente o Facebook, as demais mídias sociais com ele. Temos um objetivo pela frente. Mudar o destino do Brasil. No início de 2014, Bolsonaro tinha 204 mil seguidores no Facebook. Em 4 anos, eles passaram para 9 milhões. Temos que abrir o nosso Brasil para os brasileiros. Nas 4 principais redes sociais, ele tem mais de 19 milhões. Nesta disputa pela presidência da República, com um forte discurso antipetista, na defesa da família, da ordem e da autoridade, Jair Bolsonaro esteve entre os favoritos nas pesquisas desde o início. E os sinais da força eleitoral do capitão já eram emitidos há anos. As ideias para a economia também foram muito difundidas na internet. A aproximação com o economista Paulo Guedes, no fim do ano passado, selou uma mudança de Bolsonaro na área econômica. O candidato passou a defender uma agenda mais liberal, com uma presença menor do Estado, o que foi bem recebido pelo mercado. Pouco mais de uma semana antes do segundo turno, a Folha de São Paulo denunciou um suposto esquema de envio de mensagens em massa no WhatsApp contra o candidato do PT, Fernando Haddad. A acusação imediatamente desmentida com ênfase pelo então candidato Bolsonaro. O Tribunal Superior Eleitoral abriu uma investigação.
Já a Procuradoria-Geral da República pediu que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a campanha, mas dos dois candidatos, e não somente de Bolsonaro. Nas ruas, as posições polêmicas provocaram reações diferentes nos brasileiros. Parte da população combateu as ideias dele, mas outra parcela se identificou com Bolsonaro. No sábado, dia 29 de setembro, milhares de pessoas tomaram as ruas dos 26 estados do Brasil e no Distrito Federal para dizer ele não. No dia seguinte, simpatizantes do candidato fizeram manifestações em 17 estados e no Distrito Federal para dizer ele sim. Em outubro, houve novas manifestações. No dia 20, contra o candidato Jair Bolsonaro, em 29 cidades do país. No dia 21, apoiadores de Bolsonaro participaram de manifestações em 57 cidades. Os filhos e a primeira-dama do Brasil, a partir de 1º de janeiro, Michele Bolsonaro, refutam a imagem que os adversários pintam do presidente eleito. Não é nada disso, né? Ele é taxado, ele não é essa pessoa que fala. Eu sou prova disso, quem convive conosco também. Então, assim, é uma infelicidade de quem fala que ele é racista, que ele é machista, que ele é homofóbico. Isso é tudo mentira. Infelizmente, são rótulos que não são verdade. Ele é um cara super doce, calmo, de bom humor, né? Faz piada com as coisas, é sério quando tem que ser sério, é firme quando tem que ser firme. Né? Então, assim, é a minha escola de vida e de trabalho. Muitos se imaginam que ele seja um cara autoritário, ditador, e exatamente ao contrário de tudo isso. Eu, como filho, estou falando para vocês que vão ter uma grata surpresa com o Bolsonaro. Bolsonaro liderou a corrida para presidente, mesmo depois de ter sido obrigado a parar a campanha nas ruas por causa do atentado que sofreu em Juiz de Fora no dia 6 de setembro. Quando o candidato era carregado por eleitores, Adélio Bispo de Oliveira o atacou com uma faca de 25 centímetros na região do abdômen. Na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou pela primeira cirurgia, recebeu 2 litros de sangue para compensar a enorme hemorragia. Os médicos identificaram 3 perfurações no intestino delgado e uma lesão no intestino grosso. Cortaram um pedaço de cerca de 10 centímetros do intestino grosso e realizaram uma colostomia. Bolsonaro ficou com uma bolsa externa para armazenar as fezes. O procedimento durou quase 4 horas. Jair Bolsonaro se emociona ao descrever o ataque. Foi um momento bastante difícil. Quando eu levei a facada, eu pensei que fosse um soco, né? Porque eu olhava a barriga e tinha apenas um corte e não sangrava. Mas eu fui perdendo forças e a dor não passava. Rapidamente a equipe que estava comigo me levou ao hospital. O que eu lembro do hospital? Eu dei muita sorte na Santa Casa de Juiz de Fora, que eu considero Juiz de Fora a minha segunda cidade natal, e os médicos tomaram uma decisão muito rápida. E eu senti apenas quando a minha camisa foi rasgada e foi passado algo na minha barriga, com toda certeza algo parecido com álcool, né? E apaguei logo em seguida. No dia seguinte ao ataque, 7 de setembro, o então candidato do PSL foi transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 5 dias depois, passou por uma nova cirurgia por causa de uma inflamação que provocou uma aderência, uma obstrução no intestino. Eu estava com febre e lembro uma passagem bastante complicada, porque por volta das 9 da noite foi feita uma ressonância e o médico falou para nós que vamos ter que operá-lo. E o outro falou quando? Ele falou agora. Então de 9 da noite às 5 da manhã, isso aí dá 8 horas de cirurgia, tudo novamente foi retirado da minha cavidade abdominal, lavado, costurado e voltado para dentro. Ele recebeu alta no dia 29 de setembro, depois de 23 dias de internação. Bolsonaro conta que o atentado o fez pensar ainda mais na filha caçula, Laura. Confesso para você que passa pela cabeça da gente a possibilidade de morrer. E eu só pensava, né, em não deixar a minha filha Laura de 7 anos órfã. Isso que passava pela minha cabeça.
Nos últimos 50 dias, Bolsonaro praticamente não saiu às ruas por causa das 2 cirurgias. A campanha se deu pelos posts nas redes sociais e, por decisão da maioria dos eleitores, será o novo presidente do Brasil a partir do dia 1º de janeiro, aos 63 anos de idade. Com os votos que conquistou, Jair Bolsonaro transformou o minúsculo PSL no 2º maior partido na Câmara dos Deputados. Chamado de mito pelos seguidores, o presidente eleito gosta de especular sobre o porquê disso, e de forma bem prosaica. Mito? Eu não sei de onde veio isso aí, até brinquei, né? Deve ser do meu período de infância, parmito. Quando questionado sobre a primeira medida que pretende tomar como presidente, ele relembra uma promessa de campanha: encaminhar ao Congresso um projeto para mudar o Estatuto do Desarmamento. Mudar, porque o cidadão de bem, ele quer fazer com que o referendo de 2005 seja respeitado. O povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Eu não estou inventando nada. Agora, o capitão reformado encerra um capítulo de sua história, o de candidato.